Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast Geneticast, uma produção do Grupo de Estudos em Genética e Melhoramento da UFV, o GMelhor. Hoje, eu, Laurência, irei abordar sobre a inteligência artificial na agropecuária e, para isso, convidei o Jaime Garcia Arnal Barbedo. O Dr. Jaime Barbedo possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e pós-doutorado na Universidade de Harvard e na Universidade de Vitória. Trabalhou no CPQD de Campinas entre 2004 e 2005, colaborando com os estudos para a definição do padrão brasileiro de TV digital. Entre 2005 e 2011, atuou como pesquisador colaborador na Faculdade de Engenharia Elétrica e da Computação, FEC, da Unicamp, trabalhando em diversos problemas de processamento digital de áudio e orientando 2 alunos de mestrado. Desde 2011, atua como pesquisador A na Unidade de Informática Agropecuária, Campinas, São Paulo, na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Suas áreas de atuação mais relevantes atualmente são a aplicação de processamento de imagens e aprendizado de máquina para reconhecimento de doenças em plantas, o uso de imagens hiperespectrais para detecção de doenças e toxinas em grãos de trigo, detecção e contagem de carrapatos em bovinos usando imagens térmicas, classificação de doenças em peixes usando imagens digitais, uso de drones para monitoramento de gado em campo e uso de imagens de satélite para classificação de culturas agrícolas. Dr. Jaime Barbedo, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar deste episódio. Eu que agradeço o convite e é um prazer conversar com vocês um pouquinho aqui. Dr. Jaime, irei começar com uma pergunta pessoal. Você é graduado, mestre e doutor em Engenharia Elétrica, uma profissão que à primeira menção não remota muito à área do agro, apesar do crescente emprego de tecnologias nesse meio. Quais foram os desafios de atuar em uma área totalmente diferente da sua área de formação? Bom, uma das maiores barreiras é a linguagem, né? Porque no começo a linguagem de alguém que é engenheiro eletricista e alguém da agronomia, às vezes fala a mesma coisa, a linguagem é completamente diferente. E, felizmente, eu tive uma oportunidade boa, logo que eu entrei na Embrapa, no começo, de ter um projeto nessa área de detecção de doenças, e eu tive a oportunidade de visitar fitopatologistas em vários locais do Brasil e conversar bastante com eles, e aí isso quebrou um pouco essa barreira inicial e eu comecei, então, a entender melhor essa linguagem, entender um pouquinho de fitopatologista. Claro que eu não sou fitopatologista, mas deu para ter adquirir um conhecimento interessante. E eu acho muito legal essa ponte. Eu acho interessante porque isso aqui, você aplicar a inteligência artificial na agricultura inerentemente multidisciplinar. Você precisa ter essa interlocução entre quem está lá no campo, os agrônomos, alguém que entende mesmo do assunto ali em campo, e a pessoa que entende da inteligência artificial tem que conseguir conversar. Então foi difícil no começo, mas essa oportunidade de conversar com o pessoal da área, basicamente é isso, você tem que conversar e tentando fazer essa ponte e eventualmente você consegue essa comunicação, e por isso que a gente tem conseguido resultados tão bons. A gente consegue circular bem no meio agronômico e trazer essas tecnologias, então, para quem precisa. Dr. Jaime, você poderia nos explicar o que é a inteligência artificial e como ela se aplica na agropecuária? Bom, o termo inteligência artificial tem várias definições diferentes, ninguém entra num acordo muito bem no que significa isso, mas hoje em dia a definição mais utilizada, principalmente em aplicações assim mais gerais, seria mais ou menos a mesma coisa que aprendizado de máquina. O que significa basicamente você ensinar a máquina, um computador, um celular, ou seja lá qualquer computador que você tenha, a fazer certas atividades que substituem certas atividades humanas, ou substituem ou auxiliam os seres humanos em certas atividades. No caso da agricultura, a gente tem um leque enorme de aplicações para a inteligência artificial. Alguns exemplos, por exemplo, é você fazer detecção, identificação de doenças em plantas usando imagens, monitoramento de gado. Acho que essas são algumas das coisas que a gente vai conversar um pouquinho mais aqui hoje nesse podcast.
mas existem várias. Qualquer atividade que tenha uma geração de dados e que você possa usar esses dados para gerar informações que possam ser úteis para a tomada de decisão, você pode aplicar inteligência artificial. Então, não só para a agricultura, mas para todos os setores da sociedade, da vida, existem aplicações para inteligência artificial. E a agricultura, por ser um ambiente bastante complicado, né, um ambiente que você não tem controle sobre as variáveis, tem vento, tem chuva, tem sol, então é um ambiente mais difícil para esse tipo de ferramenta. Então, é por isso que a adoção na agricultura demorou um pouquinho mais para acontecer, mas vem acontecendo agora com bastante força, somente nos últimos 10 anos, com o surgimento do aprendizado profundo, que a gente também vai conversar um pouquinho depois. Em programas de melhoramento, as avaliações no campo, como dias para o florescimento e colheita, arquitetura de planta, incidência de doenças, entre outros, demandam um grande tempo e certa experiência dos melhoristas. Como o processamento de imagens poderia ser utilizado para maximizar essas avaliações? Com o processamento de imagens, as máquinas, em teoria, elas não cansam, né? Então, você pode ter ali no teu campo câmeras ou sensores espalhados que monitorando 24 horas o teu campo, então você consegue fazer esse monitoramento contínuo. E não é só isso, isso a gente pensando em imagens convencionais, imagens que a gente chama de RGB, que são imagens como dessas que a gente vê no celular ou em câmeras convencionais. Mas existem também as câmeras multiespectrais e hiperespectrais, que conseguem enxergar coisas que os seres humanos não conseguem. Então, por exemplo, consegue detectar uma doença antes do que qualquer pessoa conseguiria. Por mais que a pessoa seja treinada e tenha experiência, ela tem que ver os sinais aparecendo na planta para falar, não, aqui está aparecendo a doença X. Com sensores multiespectrais e hiperespectrais, você consegue, muitas vezes, antes de aparecerem os sintomas visíveis mesmo, você consegue determinar que tem alguma coisa errada ou até mesmo dizer qual é a coisa errada que está acontecendo. Em média, quantos voos são necessários para se ter uma avaliação precisa e qual a melhor forma de se proceder à captura das imagens, como qual o melhor ângulo e a altura de voo apropriada? Bom, isso vai depender, todas essas informações vão depender muito da aplicação que se tem para o uso desse drone. Normalmente, a gente calcula um voo para cada 5 hectares, 10 hectares, mas depende muito da área, depende do relevo, se você tem um relevo muito acidentado, se você tem muitas árvores, tem muitos obstáculos para o imageamento, então tudo isso acaba tornando o imageamento mais difícil, então exige mais voos, exige mais tempo para você conseguir todas as informações. E a gente vai falar um pouquinho sobre o gado, mas no caso das plantas também isso já vem se desenvolvendo, esse uso de drones tanto para o melhoramento quanto para o dia a dia mesmo, para a captura dessas informações. Mas a resposta mais simples depende muito da aplicação, mas também das características do local onde vai ser feito esse voo. A Embrapa Informática Agropecuária, em parceria com as empresas Maquinica DHW e InnerEye, estão desenvolvendo um equipamento para identificação de plantas doentes, simulando o processo cerebral. Você poderia explicar em que consiste o equipamento, o seu funcionamento e quais os avanços que serão obtidos com o uso dessa tecnologia? Sim, tem duas vertentes, na verdade, que se pode atacar usando essa tecnologia. Primeiro, ela permite a anotação das imagens de maneira muito rápida. Então, quando você vai treinar um modelo de inteligência artificial, você precisa não só dos dados, mas você precisa saber o que tem naqueles dados. Então, por exemplo, imagens, você precisa saber qual doença que está ali, o que você tem naquela imagem. E esse processo de anotação exige especialistas ali o tempo todo fazendo essa anotação, e é uma coisa demorada. Então, normalmente, você consegue talvez anotar 1 ou 2 imagens por minuto, e isso, então, e normalmente você precisa de milhares de imagens para fazer esse treinamento desses modelos. Então, com esse equipamento, é um equipamento que é um eletroencefalograma, então você coloca eletrodos na cabeça do especialista e apresenta para ele imagens das doenças, ou de plantas saudáveis e de plantas doentes, e vai se capturando os sinais cerebrais. Cada vez que uma dessas imagens aparece, captura-se os sinais cerebrais, ou seja, o que aquele estímulo causa no cérebro da pessoa que está observando as imagens. Então, imagine que você tem, por exemplo, plantas doentes com ferrugem, com míldio e saudáveis. Então, cada uma dessas doenças e a planta saudável vai gerar curvas diferentes desses sinais cerebrais,
e isso, então, pode ser utilizado para depois automatizar ou acelerar muito o processo de anotação dessas imagens. Para você ter uma ideia, a gente consegue, por esse processo, anotar 3 imagens por segundo. Então, em 1 minuto, você consegue anotar 180 imagens, e aí, em 10 minutos, 1.800. Então, você imagine como essa coisa escala, e você consegue muito mais dados anotados com esse processo. E não só isso, essa tecnologia que está sendo utilizada, ela usa os soft labels, que a gente chama, ou seja, ela não só te dá uma resposta, uma classificação para aquela imagem que ela está vendo, mas ela dá um grau de confiança. Bom, eu acho que nessa imagem é míldio com 60% de confiança. Então, você tem um grau de confiança, e isso ajuda a melhorar o processo de classificação. Então, essas duas coisas juntas, você conseguir anotar muito mais imagens num espaço de tempo muito mais curto e conseguir uma classificação mais flexível, que te dê uma resposta um pouco mais precisa, são as duas grandes vantagens desse equipamento. E a gente começou só identificando imagens de doenças, de plantas doentes ou plantas saudáveis, mas agora a gente vai avançar para identificação realmente de doenças individuais, não só para a soja, como para o milho também. Você desenvolveu trabalhos relacionados ao uso de imagens hiperespectrais na detecção de sintomas de doenças e predição dos níveis de micotoxinas na cultura do trigo. Quais foram os resultados mais promissores e em quanto tempo essa técnica poderá ser empregada de forma comercial? A gente realmente conseguiu resultados muito bons. A gente conseguia fazer uma classificação, por exemplo, de grãos de trigo com nível baixo, médio e alto de micotoxina. A gente não consegue uma valoração precisa da quantidade em partes por milhão ali da micotoxina, mas a gente consegue esses níveis de acordo com a legislação, porque a legislação tem certos níveis para uso para alimentação humana, para alimentação de animais. Então, existem esses níveis legais, né, esses limites legais para as micotoxinas. Isso a gente conseguiu fazer de uma maneira bastante assertiva. O problema, isso ainda não chegou na prática, porque esse método que a gente desenvolveu é bastante sensível. Então, se você muda um pouquinho os parâmetros ou as características das cultivares que estão ali na imagem, ou os parâmetros do imageamento do aparelho hiperespectral, você acaba tendo diferenças nos resultados. Isso ainda precisa ser resolvido. Então, por isso que ainda não é viável comercialmente, só que a gente já há esforços novos para que a gente resolva esse problema. Então, é difícil dar um horizonte de tempo, mas possivelmente daqui a 2 anos a gente já tenha algo que seja utilizável na prática. Em relação aos custos dessa técnica para as empresas e produtores, como você classificaria? É de baixo, médio ou alto custo? O custo é grande para o desenvolvimento, mas depois, para rodar esses processos, esses modelos, o custo não é alto. O que acontece é, a pessoa que tem interesse em utilizar essas tecnologias vai ter que ver se vale a pena ela montar toda a infraestrutura para implantar ela mesma ou a equipe dela na sua propriedade, ou se vai contratar um serviço para isso, que normalmente parece ser uma coisa mais razoável, porque um prestador de serviço vai cobrar por esse serviço, mas você não precisa montar toda essa infraestrutura necessária. E existem alguns casos, por exemplo, essa identificação de doenças em plantas, que seria um aplicativo de celular, provavelmente, que é algo de bastante baixo custo, seria algo para pequenos produtores mesmo, que não têm acesso, às vezes, a um agrônomo, o acesso é difícil, é demorado, então ela teria uma ferramenta que é um pouco mais rápida ali nas mãos. Então, seria algo de custo bem baixo mesmo, ou até gratuito, teria um freeware, né, que a gente chama, teria uma versão gratuita e depois alguma coisa mais sofisticada que você pagaria um pouquinho mais por isso. Então, mas a visão da gente é sempre o pequeno produtor, o produtor com menos posses, porque o grande produtor já tem sua infraestrutura, ele precisa menos dessas tecnologias. O pequeno produtor precisa mais. Então, a ideia realmente diminuir essas diferenças e trazer uma tecnologia que seja acessível para todos. Você poderia explicar quais os principais resultados obtidos no projeto relacionado à tecnologia de linhagens duplo haploides aplicada à geração de ativos genéticos em milho? Esse a gente fez um estudo bem aprofundado, usando imagens hiperespectrais, para ver se a gente conseguia fazer essa diferenciação das sementes, do haploide ou não. Só que, infelizmente, os resultados não foram bons. As imagens hiperespectrais, pelo menos com a tecnologia que a gente estava utilizando naquele momento, não foram capazes de
reconhecer, de mostrar alguma diferença entre esses grãos. Então, talvez com a evolução da tecnologia do imageamento hiperespectral no futuro seja possível. Mas com as pesquisas que a gente fez, a gente não chegou a bons resultados nesse caso. Na área da fruticultura, como a agricultura digital está sendo empregada? E quais frutíferas que se destacam? Fruticultura é uma das áreas onde mais tem desenvolvido ferramentas de inteligência artificial. Uma coisa que eu não estou trabalhando diretamente, mas colegas meus aqui vêm trabalhando com isso, por exemplo, a contagem de frutos, para determinar, para fazer uma estimativa de safra, por exemplo, uma estimativa de produção. E as culturas que vêm sendo mais estudadas uva, viticultura, e também laranja tem sido bastante explorado. Embora essas ferramentas, por exemplo, se você desenvolve uma ferramenta dessa para laranja, ela vai funcionar com algumas poucas modificações para outros tipos de frutas, para uma maçã, enfim, para qualquer outra que tenha características mais ou menos parecidas, a árvore seja mais ou menos parecida, coisas do tipo. Então, vem sendo desenvolvida e existem também outros trabalhos para fazer uma reconstrução 3D da tua horta ou das suas árvores. Então, para você fazer medições de vários tipos, medição de área foliar, medição do tamanho de copa e também para estimativa de safra. Então, a fruticultura é uma cadeia produtiva, são cadeias produtivas com alto valor agregado, então há muito interesse para desenvolvimento desse tipo de ferramenta e tem muita coisa sendo feita nessa área, sim. Agora, entrando na área da pecuária, você coordena uma pesquisa na Embrapa Agricultura Digital referente ao uso de detecção e contagem de gado usando veículos aéreos não tripulados. Poderia comentar um pouco sobre esse projeto, quais os avanços obtidos até o momento e as perspectivas futuras? Bom, a gente começou esse projeto usando drones com a câmera apontada para baixo, então perpendicular ao solo, então a gente cobriu uma certa área e os resultados foram muito bons, mas embora a gente tenha testado só com a raça Canshin, também tinha um pouquinho de Nelore na mesma área, que tem características bem parecidas. Os resultados foram muito bons, mas a gente teria que testar com outras raças, outras variedades dos animais para ver como funcionaria essa ferramenta. Mas os resultados foram muito interessantes e depois a gente testou também com a câmera inclinada para ampliar a área de visão de cada imagem para a gente poder reduzir o número de voos, cobrindo uma área maior por um único voo. Os resultados também foram bons, mas existem a propriedade onde é feita a área onde é feito esse imageamento, esse voo, tem que ter certas características. Porque se tem muitas árvores ou o relevo é muito acidentado, quando você faz uma imagem inclinada, você vai ter muita oclusão, vai ter muito... Os objetos são tampados, são encobertos por outros objetos, e os animais são encobertos pelas árvores, estruturas, construções ou próprio relevo. Então, nesses casos, o uso da câmera inclinada não funciona bem. A gente, então, quais os próximos passos dessa pesquisa? Primeiro é estender, fazer testes com outros tipos de animais, outras raças, e também começar a tentar fazer algumas aplicações um pouco mais sofisticadas, por exemplo, detecção de animais doentes, ou fazer a medição de certas partes do corpo do animal para fazer uma estimativa de peso, algo do tipo, usando essas imagens. É um problema bastante difícil, não é simples, porque os animais se movem. Se eles fossem estáticos, seria bem mais simples, mas eles se movem e eles estão em posições diferentes, eles não estão sempre posicionados bonitinhos na hora que a gente está fazendo imageamento. Então, há vários problemas difíceis, mas caso a gente consiga resolver isso, a gente vê que vários pecuaristas já entraram em contato com a gente, porque o interesse por ferramentas desse tipo é enorme e a gente pretende continuar trabalhando com isso. Eu acredito que nos próximos anos já haja uma tecnologia que possa ser explorada comercialmente por alguma empresa ou até mesmo ser implementada pelos produtores em suas áreas. Em relação à questão do processamento de imagens, como é feito o processo? E a diferença para o processamento de imagens agrícolas e pecuárias? As vantagens e os desafios em cada área? Bom, o processamento de imagens nada mais é do que você extrair da imagem que você tem uma certa informação de maneira automática, sem utilizar os olhos humanos, mas utilizando os olhos da máquina, vamos colocar assim. Então, existem
muitas ferramentas que você pode utilizar para fazer esse processamento de imagens. Hoje, o que está muito em voga é o que eu comentei lá no comecinho do podcast, que é esse aprendizado profundo, que nada mais são do que redes neurais com uma certa característica que é muito bem adaptado à extração de características ou de informações dessas imagens que você tem. E o interessante desses modelos é que não importa se você está na pecuária, está na agricultura, ou está numa cidade, os modelos são mais ou menos os mesmos, com algumas modificações, mas normalmente são os mesmos modelos. Então, os desafios também são mais ou menos os mesmos. O que muda não é a aplicação dessas técnicas, o que muda é a dificuldade de você conseguir os dados. E aí é que vem as dificuldades, por exemplo, no caso da agricultura, da pecuária, que muitas vezes conseguir esses dados na variedade que você precisa, porque você precisa de dados que representem bem toda a variedade de condições que você encontra na prática. E a agricultura, como vocês sabem, é um ambiente difícil, às vezes é difícil acesso. Com drone você voa, mas se for coletar dados ali em campo, você tem que ir lá e muda, pode estar sol, pode estar nublado, isso tudo afeta os dados que você captura. Então, a grande dificuldade, o grande desafio não é a aplicação dessas técnicas de processamento de imagens, mas sim capturar os dados na quantidade e na qualidade necessária para que esses modelos sejam desenvolvidos de maneira adequada. Para quem quer implementar o processamento de imagens no programa de melhoramento ou até mesmo na propriedade rural, quais os passos iniciais que você indicaria? Bom, a primeira coisa é verificar se existem já serviços, se existe uma empresa ou alguém que já presta esse serviço e se é interessante pagar por esse serviço, se é interessante você mesmo implantar essa tecnologia na propriedade. Se for considerado que é melhor fazer essa implantação própria, tem que se verificar se já existem modelos de inteligência artificial ou qualquer outro tipo de modelo que faça aquela tarefa que você quer, ou se é necessário você criar do zero um modelo. Se for necessário criar do zero, você precisaria de alguém especialista em inteligência artificial para fazer esse modelo para você. E tem que levar em consideração também os equipamentos necessários. Vai precisar de câmera, vai precisar de drone, vai precisar de alguma infraestrutura de conectividade para fazer essa implantação. Então, são vários fatores que têm que ser considerados para fazer esse uso dessa tecnologia. A gente enxerga que, na maioria dos casos, a não ser para produtores muito grandes, a contratação de serviços é a maneira mais viável de se fazer uso dessas tecnologias. Dr. Jaime Barbeto, agradecemos imensamente sua colaboração e todo o trabalho realizado em sua extraordinária carreira. Eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês e estou à disposição caso queiram conversar em algum outro momento. Essa foi a nossa conversa com o pesquisador Dr. Jaime Barbeto. E você, caro ouvinte, gostou? Acompanhe-nos em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter, além do nosso site www.gemelhor.com.br, para deixar seu comentário, crítica, sugestão e possíveis temas para trazermos em pauta. Em nossas redes sociais e no nosso site, você ainda pode saber mais sobre nossos eventos e sobre novos episódios do GenetiCast. Não deixe também de compartilhar e seguir este podcast no Spotify e no YouTube. Assim você ficará sabendo quando lançarmos um episódio novo. Um grande abraço e até mais!